todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre fundamentos do JavaScript. Bem, no passado a gente começou a falar sobre variáveis, então a gente viu o var. E eu falei que o var, ele é uma versão anterior, né, da nossa versão atual, né? Hoje a gente está na versão ES6 e o var, ele vem da versão ES5 anterior, tá? Então, a gente falou sobre o VAR, né? Eu falei, olha, a gente vou ensinar o VAR porque a gente tem que aprender o VAR porque existem projetos feitos, né? Que foram realizados antes de existir, que são ES6, tá? Então, caso a gente tenha que fazer uma manutenção em um projeto antigo, ele vai estar sendo, né, o desenvolvedor que fez, vai ter feito ele utilizando, né, o VAR para, né, declarar as suas variáveis. Só que o VAR ele tem alguns problemas, mas gente, era o que tinha naquele tempo, né? Hoje nós utilizamos utilizamos leste e const, né? Nessa aula a gente vai aprender sobre o leste e na próxima aula sobre o const. Mas, gente, vamos falar um pouco mais sobre o VAR. Por quê? Porque, né, o meu aluno aí, ele teve, né, ele mandou algumas perguntas e eu achei muito válida as perguntas dele, então vamos, né, responder, vamos, né, ir de contra a essas dúvidas, né? Então, bora lá. Primeira coisa, eu criei dentro da variável variáveis, dentro da pasta variável, eu criei uma pasta var e coloquei o projeto de ontem que a gente fez, da aula de ontem, tá? E criei também uma pasta chamada leste. Dentro dela, lembre, gente, a gente cria um arquivo chamado index.html, tá? E a gente chama o quê? A estrutura básica de uma página web. Então, o shift, ponto de afirmação, ele traz para mim o quê? A estrutura básica de uma página web. O que eu faço? Eu mudo aqui de inglês para português do Brasil, porque se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender, tá? Que a minha página ela está em português do Brasil e o título a gente dá o que a gente quiser. Vou colocar aqui variáveis. A gente vai falar hoje sobre o LET. E o LET, gente, é a nova versão, né? ES6. Bem, vou criar dentro da pasta LET uma nova pasta que eu vou chamar de JS, de JavaScript. E dentro dela eu vou criar um arquivo chamado script.js. Bem, agora que eu tenho esse arquivo externo, eu preciso interligar ela à minha pasta. Como é que eu conecto ela dentro do corpo da nossa página? Aqui no final, eu venho aqui e chamo o elemento script, tá? Preciso também pegar o atributo src para que eu possa passar o que? O caminho. Qual é o caminho? Eu preciso entrar dentro da pasta JS, olha ele aqui, tá? E procurar o meu arquivo JavaScript que eu quero conectar essa pasta, que é o script.js. Feito isso também, agora sim, já está tudo conectado, a gente pode ir para a nossa aula de hoje. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir, tá, a nossa página web no nosso navegador. Existem duas formas. Ou você entra na pasta onde você criou o seu projeto, clique duas vezes no arquivo index.html e ele vai abrir no navegador, ou você instala a extensão que a gente está utilizando, tá, que é o Live Server. O Live Server, você instala ele. Depois de instalado, basta você vir no seu arquivo index.html, aperta no Go Live e ele vai abrir no navegador, tá? Ele abriu ali no outro navegador, mas eu vou utilizar esse navegador aqui. Então, vou copiar ele aqui. Prontinho, já está aqui. Vou apertar o F12, tá? Para que a gente possa estar trabalhando aqui com o console. Vou limpar aqui e bora lá. Vamos lá, gente. Vamos entender umas questões aqui. Eu falei na aula passada que a gente, na versão ES5 e anterior, a gente declarava uma variável utilizando o var, né? E aí o que acontecia? A gente utilizava o var, dava o nome da variável, atribuía algo para ela. Nesse caso, eu atribuí, na aula passada, o nome Jéssica, tá? Para dentro da variável nome. E aí, se a gente imprimir isso, console.log, a gente vai ver que dentro da variável nome, temos o nome Jéssica. Tudo normal. Mas eu falei que o var, ele permitiu o quê? Redeclaração. Então, ele não observava que eu já tinha uma variável chamada nome e ele deixava o quê? Eu criar novamente uma variável chamada nome e atribuir o que eu quisesse para ela, tá? E isso aqui é um grande problema. Por quê? Porque eu posso ter criado uma variável, tá?
para pegar uma certa coisa, para fazer uma certa coisa com uma certa lógica, e aí eu simplesmente esqueci, ou eu estou fazendo uma manutenção num código e eu não presto atenção nos nomes das variáveis que já existe lá, e eu recrio uma variável que já existe com aquele nome, tá? E aí eu posso causar o quê? Problema. Por quê? Porque eu criei uma variável, alguém criou uma variável com um objetivo, e eu fui lá e criei uma variável com o mesmo nome que a pessoa tinha dado lá para outro objetivo, o que vai dar conflito, vai dar erro, vai dar bug. Falou assim, tá, Jéssica. Aí eu utilizo o let, né? Eu não sei muito bem se ele ficou com uma dúvida assim, então se eu utilizar, né? O meu pensamento foi que ele pensou assim, tá, eu peguei um projeto antigo, esse é o meu pensamento, tá? Não sei se foi o pensamento do aluno, é, mas se eu pego um projeto antigo, né? Então, para eu não ter problema de estar fazendo redeclaração de variável, né, com o nome já existente, eu posso utilizar o last. Bem, se você utilizar o last, não vai dar erro aqui, tá? Mas isso vai ser legal, por quê? Porque, embora não dê erro aqui, só que, por exemplo, agora se eu salvar aqui, eu vou ver que vai dar erro aqui no console. O que ele está dizendo para mim? Que eu não posso ter uma variável chamada nome, por quê? Porque eu já tenho variável chamada nome, tá? Então ele vai o quê? Ele vai me bloquear, o que vai fazer com que eu não cometa erros no meu código, que eu não vou ter o quê? Lá na frente bugs. Bugs são erros, tá? Que eu não vou ter lá na frente problemas maiores para resolver. E isso é legal, tá? Então, se eu utilizar o Last nos projetos, eu vou ver. A questão, gente, que você tem que ver se o projeto que a pessoa com a estrutura do projeto antigo, se você vai conseguir trazer as questões novas, tá? Então, tem essa questão também de toda a estrutura, de toda a arquitetura, e aí vai todo um outro pensamento envolvendo ali aquele projeto, tá? Mas aí, o bom de você colocar slash é que não, você saberia que aquela variável já existe, tá? A outra questão, né, da aula passada, vamos deixar aqui com que eu falei que o outro problema que a declaração com variável vá dava era que ele, embora se eu tivesse uma condição, né, por exemplo, eu tenho aqui um if é uma condição, ela é uma estrutura, né, ele tem um bloco, e eu falar assim, ó, se isso for verdade, eu estou dizendo que isso é verdade, faça isso. E eu falava para ele assim, olha, cria aqui para mim uma variável chamada teste e atribui o valor para ela vazou. Não foi isso que eu falei? O VAR, ele simplesmente ignora, ele faz de conta que ele não está vendo que aqui ele tem um bloco, que ele está dentro de um bloco. E aí o que ele faz? É como eu tivesse criado isso, na verdade, aqui fora, gente. É como eu tivesse criado isso aqui fora, e eu conseguisse acessar ele aqui fora. Entendeu? Opa, o que eu fiz aqui? Escrevi errado. Ah, mas ó, era como se tivesse isso, só que ele, na verdade, está definido aqui dentro. E mesmo ele estando definido dentro de uma chave, dentro de um bloco, ele simplesmente vaza, ele deixa eu acessar ele fora, entendeu? E isso é um problema. Aí então surgiu quem? Leste. O Leste, gente, agora sim, vamos passar lá pro Leste, tá? Eu espero que você tenha entendido que isso aqui é um problema por quê? Porque ele vazando daqui, eu consigo acessar ele em qualquer outro lugar. E às vezes, quando a gente, na grande maioria das vezes, quando a gente cria, gente, né, as coisas dentro de uma condição, seja de um for, de um if, de uma função, tá? A gente quer que aquela variável que está lá dentro, ela seja feita, ela sirva somente ali dentro. Ela vai fazer o que ela tem que ser feito ali e pronto, entendeu? Quando sai da chave, quando sai do if, quando sai do for, quando sai da função, enfim, quando ela sai quando ela sai do bloco, ela deixa de existir. Esse é o pensamento, essa é a lógica. Não é para ela continuar existindo, não é que a gente seja capaz de acessar ela em qualquer outro lugar, tá? É que ela funcione somente aqui dentro, tá? E com o VAR, não. O VAR, a gente não tem essa segurança. Por quê? Porque ela simplesmente fecha o olho e fala, não estou vendo chave nenhuma aqui.
entendeu? E aí eu consigo acessá-la em qualquer lugar. Então, vamos para a aula de hoje. Surgiu quem para resolver esse problema? Surgiu, então, o teste. Por quê? Porque se eu vou lá e defino uma variável, tá? Utilizando o let, e eu falo, olha, eu estou criando uma variável chamada nome, e eu quero atribuir para dentro dela o valor Jéssica. Ok. Vou lá, imprimo normal, ó. Pronto, Jéssica. Funcionou. Se eu vou lá e eu tento criar uma variável que já existe, olha só, o próprio ideia já está dizendo para você, olha, já colocou aqui o negócio vermelho entre eles dois. Ele já está dizendo, a ideia já está sendo inteligente para te falar, olha, você está cometendo erro. Por quê? Porque ele já existe, tá? Você está tentando declarar uma variável que já existe. Mas se você tem teimosos, né? Vamos lá, vamos tentar. Se eu tentar salvar, ele vai dizer para mim, olha, essa variável nome, ela já existe. Você não pode definir uma variável chamada nome. Por quê? Porque já tem uma variável chamada nome. Olha só aqui. O let, ele já traz o quê? O bloqueio. Ele já vai o quê? Opa, antes que você cometa um erro, deixa eu te avisar que você está cometendo um erro, tá? Então, ele já te avisa. Olha só, vá, nós não temos aviso. Não vá, ao contrário, ele permite. Ele faz de conta que ele não está vendo que você já criou uma variável com aquele nome. Ele simplesmente deixa você criar outra variável com o mesmo nome. Aqui não. No let, ele já vai falar para você, opa, peraí, você já tem uma variável com esse nome. Então, esse nome não pode ser declarado, porque você já tem, já existe. Então, veja só, isso aqui dá erro. Então, isso não pode, tá? A outra coisa, que era um problema no VAR, mas o leste ele vem e ele traz conselho para isso. Era o quê? Eu tinha lá uma condição, eu vou falar que isso aqui é verdadeiro. Então, se isso for verdade, eu estou dizendo que isso é verdade, faça isso. Faça o quê? Cria uma variável, vou chamar de leste, né? Vou chamar de leste, não, vou criar uma variável utilizando o let, chamado teste, vai ser que a gente fez, teste, e eu vou atribuir para dentro dela, não vazou. Por quê? Porque ele não vai vazar. Porque o leste, ele respeita os blocos, tá? Ele respeita a, a estrutura aqui do if, da função, enfim. Ele vai respeitar o nosso bloco. Então, ele sabe que ele está dentro de um bloco. O leste, ele não fecha os olhos. Ele realmente está consciente que ele está dentro de um bloco e que ele deve ser acessado somente aqui dentro, não fora dele. Então, se eu vier aqui e tentar acessar essa variável chamada teste, veja só, ele vai falar para mim que a variável teste foi o quê? Definida. Por quê? Porque ela não está aqui fora, gente. Ela está dentro de um bloco. Somente quem vê essa variável é quem estiver dentro do if. Quem estiver fora do bloco não deve ver ela. E é isso que é a funcionalidade, realmente. É assim que tem que funcionar. Só é para poder ter acesso a essa variável quem estiver dentro. Então, se eu pego e tiro isso daqui e coloco aqui dentro, eu vejo que agora sim eu consigo ter acesso, tá bom? Então, veja só, o Leste, ele trouxe o quê? A solução para os problemas do VAR. Então, a gente deixa de usar o VAR, que era lá da versão ES5, e a gente passa a utilizar o Leste e o const, que é da versão ES6, tá? A gente vai falar ainda do const na próxima aula, mas pense só comigo. Entre o VAR e o Leste, use o Leste, tá? Você não vai utilizar o VAR nos seus projetos novos. Você vai utilizar o Leste, tá bom? Então, bora lá. Vamos ver comigo. Você consegue agora entender por que o Leste ele é tão importante no JavaScript moderno? Se você conseguir falar para mim, olha, Jéssica, eu entendi que com o Leste ele vai permitir que a gente declare nossas variáveis com escopo de bloco. Então, ele vai respeitar o escopo de bloco, quer dizer, ele vai respeitar o que é o if, ele vai respeitar o for, ele vai respeitar uma função, enfim, tá? Ele tá tornando ali o nosso código mais previsível e fácil de manter. Legal, é isso mesmo, tá? O Leste, gente, ele foi introduzido na versão ES6, tá? Para poder substituir
o uso problemático do VAR. Essa é a palavra, problemático. O VAR, ele tem certos problemas. Então, o Leste, ele veio para substituir o VAR. Então, a gente, hoje em dia, utiliza o quê? O Leste para substituir quem? VAR, para nós não ter aqueles problemas. Redeclaração de variável, vazamento de escopo, tá? Então, bora lá. O o Leste, gente, ele vai evitar erros comuns, tá? Que era causado por um vazamento de escopo e ele vai trazer o que? Mais segurança que o VAR. Por quê? Porque lá no VAR a gente viu que ele simplesmente fecha os olhos para a chave. Ele faz de conta que ele não está vendo que ele está sendo definido dentro de chaves. O que ele faz? Ele permite que você acesse aquela variável como ela estivesse fora de uma chave, sabe? Como ela não tivesse definido dentro, mas se ela tivesse sido definido simplesmente lá no topo do seu projeto. Então você poderia acessar ela em qualquer outro lugar. Mas o Leste, ele vem e resolve isso. Opa, vamos lá. Está dentro de uma chave, só é acessado lá dentro. Ela não pode ser acessada fora, tá? Então, ele já começa o quê? A fechar as brechas que era aberta, né, que estava aberta pelo VAR. Então o Leste ele vem trazendo o que mais segurança para os nossos códigos. Para quê? Para que o desenvolvedor ele comece o que menos erros, tá? Na hora que ele estiver ali desenvolvendo seu site, enfim, tá? Então, no momento ali da sua lógica, ele está ajudando ali o desenvolvedor a não cometer erros. O Leste ele vem o quê? Fechar as brechas, tá? Então, bora lá, gente. A gente vai utilizar, tá? Então, vamos lá. A gente aprendeu o VAR, aprendemos o VAR, mas a gente aprendeu o VAR para utilizar o VAR? Não. A gente aprendeu o VAR porque o VAR era a maneira que era utilizado antigamente na versão ES5 e anterior, tá? Então, para os projetos antigos, nós vamos encontrar projetos lá que foram realizados antigamente que vai estar utilizando o VAR. Então a gente aprendeu sobre o VAR, por quê? Porque é necessário a gente saber que era dessa forma que era declarada as variáveis e que a gente precisa ter cuidado com ela. Por quê? Porque ela é problemática. Então ela permite você redeclarar uma variável que já existe, ela vaza de um dos blocos de código, então ela não respeita que ela está dentro de um if, ela não respeita que ela está dentro de um for, ela simplesmente ignora que ela foi criada lá dentro e ela age como ela fosse uma variável global, que você pode acessar ela em qualquer lugar, entendeu? Então, a gente foi aprender o VAR para a gente poder saber como ela funciona, para que caso a gente, uma hora, algum momento, a gente tem que fazer uma manutenção em um site, né, em um código, que foi feito antigamente, a gente saber lidar com isso, saber que temos que ter um certo mais de cuidado e de zelo com essa parte, porque ela é uma variável que é pouco problemática em relação a isso. Já agora nós aprendemos o Leste porque agora a gente sabe que nos projetos atuais, nos projetos modernos, a gente utiliza o Leste, tá? Então, quando a gente precisar de uma variável que pode ser alterada dentro de um escopo específico, quando eu falo, gente, que a gente precisa alterar, tá? É que em algum momento essa variável ela pode mudar. Nesse caso, o nome é Jéssica. Ele vai mudar? Não vai mudar, né? A não ser que eu vá lá no cartório e peça para mudar. Satisfeita com o meu nome, então meu nome não irá mudar. Sempre irá ser Jéssica. Foi Jéssica desde a minha nascença e vai ser Jéssica até a minha morte. Vou utilizar o Leste. Vou utilizar o VAR? Não, eu vou utilizar um carinha que a gente vai aprender na próxima aula, que é o constante, tá? Porque uma constante, ela nunca deve mudar. Então, se eu for ter uma variável que ela não vai mudar, eu vou preferir usar o const. Mas, se eu quiser que mude, então, em algum momento, o meu nome pode deixar de ser Jéssica, então eu vou utilizar o leste. Para algo que possa mudar, vou preferir, então, utilizar o leste. Para algo que não irá mudar, eu irei usar o const. E entre o vai e o leste, eu sempre vou optar por utilizar o leste, tá? O VAR somente em projetos antigos, tá? Projetos modernos e novos,
a gente vai sempre utilizar a nova versão, e a nova versão ela traz para nós o leste e o conche, tá? Então, é isso. Eu espero que eu tenha entendido a dúvida do aluno, né? É, e eu espero que eu tenha, né, conseguido ir de conta da sua dúvida, tá? Eu espero que você tenha entendido. E eu espero que os demais alunos também tenham entendido entre a diferença do VAR e entre a diferença do leste, o porquê que o VAR ele é problemático, o porquê que o leste ele é o recomendado, né? Por que ele surgiu? Ele não surgiu, gente, por beleza. Ele surgiu para trazer melhorias, tá? E ele realmente ele traz, ele torna o código mais seguro, ele evita os erros que era cometido pelo VAR, tá? Então, entre o VAR e o leste, use o leste, tá? Projetos antigos, tome cuidado. Então, na hora que se você precisar redeclarar uma variável, tá? Você precisa declarar uma variável para que não haja o que? Conflito, tá? Quando eu falo conflito, é que você vai estar redeclarando, né? Não é porque ele não vai deixar, ele vai deixar você criar uma variável com o mesmo nome, só que aí vai ter o quê? Problemas com isso, tá? Então, essa é a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ido de contra a dúvida, tá? E até mais. Tchau, tchau!